Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa vitória do Vasco no clássico contra o Flamengo por 1-0, vitória muito importante para consolidar o trabalho do técnico Maurício Barbieri e também pelo lado rubro-negro mais uma derrota, mais um insucesso nesse início da temporada. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Eu estive no Maracanã nesse domingo para assistir a vitória do Vasco por 1-0 contra o Flamengo em momentos completamente distintos. Pelo lado rubro-negro, uma vitória daria a conquista da Taça Guanabara e a classificação, claro, para a semifinal, e ainda mais daria um respiro ao técnico Vitor Pereira. Pelo lado vascaíno, uma vitória nesse jogo consolidaria o início de um trabalho muito bem feito de Maurício Barbieri, e foi o que aconteceu nesta tarde no Maracanã. Falando primeiramente do jogo, o técnico Vitor Pereira, pelo lado rubro-negro, preferiu optar por um esquema com 3 volantes. Jogaram Vidal, Thiago Maia e Gerson, para tentar ali igualar a força do meio de campo do Vasco com Jair, Rodrigo e o Andrei Santos, que reestreou com a camisa Cruz Maltina e fez uma belíssima partida, um grande jogo. Essa opção de Vitor Pereira, na minha opinião, deu muito certo, principalmente nos 15 primeiros minutos, quando o Flamengo conseguiu impor uma blitz contra o Vasco não tinha saída, tinha muitos bicos para frente, muitos lançamentos diretos, e o Flamengo chegou a ter uma bola na trave logo no início do jogo com a Arrascaeta, depois um passe brilhante de calcanhar do Uruguai para Gabigol chutar e Léo Jardim fazer uma das grandes defesas que ele fez na partida. O Flamengo era melhor nos 15 primeiros minutos, mas o Vasco conseguiu ter boas escapadas, sobretudo com a ajuda do Pedro Raul, que perdeu o pênalti no segundo tempo, mas foi a melhor partida dele, ao meu ver, com a camisa Cruz Maltina, mesmo tendo perdido o pênalti e tendo colocado uma bola na trave ainda no primeiro tempo e outra bola também de cabeça no travessão, fazendo assim uma boa partida. Pelo lado do Vasco, o Maurício Barbieri, como falei, colocou Andrei Santos, reestreou e preferiu tirar Eric Marcos, fez os 3 volantes, mas o Vasco tinha muita dificuldade mesmo na marcação do time do Flamengo, que conseguia boas arriscadas, bons chutes da entrada da área onde o Vasco sofria bastante. Ainda no primeiro tempo, o Vasco tentava escapar pelo lado com Gabriel Peck, tinha boas investidas também com Alex Teixeira, mas o Flamengo tinha poder do jogo, teve muito mais finalização, mas nenhuma que entrasse no gol do Vasco. Na segunda etapa, o técnico Vitor Pereira colocou o time para frente, tirou o Thiago Maia e colocou o Everton Cebolinha, colocando assim mais um atacante, sendo que o Flamengo já havia iniciado a partida sem o Pedro, que estava com desconforto muscular. O Flamengo começou em cima, mas quem fez o gol foi o Vasco, com um chute de rara felicidade do lateral direito uruguaio Puma Rodrigues, que acertou um balaço de fora da área e foi o gol que garantiu a vitória do Vasco da Gama, que teve, como eu falei, ainda um pênalti na segunda etapa, mas o Pedro Raul desperdiçou o segundo pênalti com a camisa do Vasco e já mostrou também que não pode ser o cobrador quando o Nenê estiver no banco, e é o que vai acontecer por muitas ocasiões, né, durante a temporada de 2023. Mas, voltando aqui a falar do fim do jogo, o Vasco mexeu ali bastante no esquema durante a partida, o Maurício Barbieri renovou o meio de campo, os zagueiros fizeram boa partida, principalmente o Capasso, que teve que entrar no jogo no lugar do Miranda e fez uma atuação de estreia no clássico, estreia com a camisa do Vasco, mas bastante seguro, assim como o Léo Jardim fez grandes defesas para ajudar o Vasco em finalizações de fora da área, tanto de Mateuzinho, tanto de Everton Cebolinha, e o Léo, mais uma vez, o zagueiro que veio do São Paulo, mostrando o porquê dele ser o capitão dessa equipe, com o início de ano muito seguro, muito regular, e garantiu também assim a vitória do Vasco. Outro destaque pelo lado Cruz Maltino foi a atuação do lateral esquerdo Lucas Piton, que sempre teve muita dificuldade de marcação desde os tempos do Corinthians, mas que no Vasco está mostrando uma experiência, uma maturidade tática muito grande. Certamente pelo fato de ter treinado muito tempo com o Fábio Santos, um jogador que é craque da posição e ainda joga no Corinthians, ele conseguia cobrir bastante os espaços, fazia bem as leituras de jogo do Flamengo, com invertidas, com lançamentos nas costas dele, e foi um dos melhores em campo. Quem deixou a desejar pelo lado do Vasco foi o Gabriel Peck, que ajuda muito na recomposição, mas em jogos contra equipes de maior porte, como é o Flamengo, equipe como o Flamengo, com grandes jogadores, ele deixa muito a desejar na parte técnica, na parte das finalizações, e se o Vasco tivesse ali um outro jogador, possivelmente poderia ter tido mais gols na partida contra o Flamengo. Falando do Flamengo, quem se destacou, na minha opinião, assim como o Everton Cebolinha, que eu citei, que entrou muito bem na partida, foi o volante Gerson, que no meio de campo carregou a equipe, realmente ele ditou o ritmo de jogo,
em um dia que a Arrascaeta esteve abaixo na maior parte, mesmo tendo colocado uma bola na trave, tendo deixado o Gabigol de frente para Léo Jardim. É um jogador que é craque, mas estava bastante apagado, porque a gente sempre espera muito mais do uruguaio do Flamengo, e quem também esteve muito abaixo foi Everton Ribeiro, que mostrou muita dificuldade física em um jogo de muita imposição. O Vasco é uma equipe que é muito leve, muito jovem e que, por isso, causou grandes problemas ao Flamengo, que para mim vai ter que mexer muita coisa nesse início de ano, porque mostrou muita lentidão, muita desorganização e às vezes até apatia, o que é preocupante para um dos times com maior investimento do Brasil, assim como Palmeiras e Atlético Mineiro. O Flamengo então precisa realmente entrar no ano, vai ter um clássico contra o Fluminense durante a semana, praticamente uma final para a conquista da Taça Guanabara. O Vitor Pereira já perdeu todos os jogos importantes durante a temporada, foi eliminado, foi vice-campeão em 2 ocasiões, e agora esse jogo contra o Fluminense, que é um bom time, o Flamengo vai ter que jogar muito organizado e com muita vontade, porque eu senti que faltou também vontade ontem. Eu vi um Vasco competindo muito forte, um time que brigava por todas as bolas, ganhou de 1-0, mas jogou no seu limite, enquanto o Flamengo parecia que, se perder, tudo bem. E não é assim que tem que ser num clássico, principalmente o clássico dos milhões. Então a situação preocupa muito, uma crise profunda no Flamengo. Não sei se vai haver alguma mudança na diretoria, no comando do futebol, mas alguma coisa precisa ser feita, porque o começo de ano, esses 3 primeiros meses foram muito ruins pelo lado rubro-negro, enquanto o Vasco agora ganha mais confiança, tira o peso de não vencer o Flamengo por bastante tempo e mostrou muita competitividade. Apesar de, como eu até falei nas minhas redes sociais, ter sido o pior clássico que eu vi do Vasco, tanto contra Flamengo, Botafogo ou Fluminense. O jogo de domingo foi o pior do Vasco, porque o Flamengo tem uma equipe tecnicamente muito forte, o Vasco não pode impor o jogo contra a equipe rubro-negra, e apesar disso foi muito valente, muito competitiva, entendeu o que é o clássico dos milhões, muito mais do que o Flamengo, e entrou mordido, entrou querendo o jogo, e poderia ter saído com resultado até melhor, caso o Pedro Raul não tivesse perdido o pênalti. É um jogo para dar consolidação a um início de trabalho de Maurício Barbieri. Ele, em entrevista coletiva, até citou que o trabalho ainda está sendo em formação, mas que isso realmente foi a consolidação, porque o Vasco venceu não só o rival, como uma das principais equipes do Brasil nos últimos anos. Então mostra que um trabalho está sendo feito, tem muito a melhorar, principalmente na parte da marcação, na questão do entrosamento ali do meio de Jair, Andrei e Rodrigo. Mais uma vitória para o Vasco sair de cabeça erguida e também seguir vivo no Campeonato Carioca. Agora precisa vencer o Bangu na última rodada para se classificar à semifinal do estadual. E eu quero saber de você, rubro-negro e vascaíno, o que vocês acharam desse jogo. O Flamengo realmente deixou muito a desejar e precisa ter alguma mudança ali no futebol. E se o Vasco realmente agora está nos trilhos certos para a temporada de 2023, eu conto com o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Estamos rumo aos 350 inscritos e eu conto com você no próximo vídeo. Abraço!